Meu nome é Loreta. A gente está mudando o nosso canal do YouTube, o formato, para ficar atualizado, e nesse sentido a gente vai ampliar o alcance em relação à rede. Aí eu vou pedir para vocês divulgarem que, como sempre, o nosso assunto é muito sério e é uma passagem de informações muito importantes e sempre com pessoas muito sérias, né? A gente não tem objetivo de ter alcance para vender nada, a gente não tem objetivos de ganhar seguidores para poder vender consulta. O grande objetivo é disseminar informação séria, para respeitar o trabalho que a gente faz, quando eu digo eu e o professor Vilmar, eu e o Lucas, em relação a os hormônios, né? De usar os hormônios de forma consciente, de usar a medicina de forma séria, sem mágica, sem mentira, sem coisas que enganem a população. Então, a gente vai começar hoje no podcast. Isso tudo é graças à Fonte Comunica, que é a empresa que eu contratei e me deu uma perspectiva muito melhor em relação a como divulgar melhor todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida. A gente vai fazer o podcast, isso vai para o YouTube. Eu tenho o Instagram, que é @doutoraloreta, e vou apresentar meu convidado, que é o Dr. Lucas Caseri. Eu vou pedir para você se apresentar, que eu acho mais fácil. Tá bom. Bom, meu nome é Lucas Caseri, eu sou médico do esporte, sou fisiatra também. Também trabalho junto com a Loreta, estamos escrevendo o nosso livro de gestrinona, né? Que logo mais vai sair para vocês poderem degustar esse livro. E a gente trabalha na mesma linha, né? De informações sérias, informações científicas, informações que realmente são mais verdadeiras, e sem midiática ou sem forçar a barra para nenhum tipo de tratamento. É o que é, e aí vocês decidem o que vocês fazem com a informação verdadeira. Esse é o nosso objetivo, né? Não é vender. É vender o nosso conhecimento no sentido de ultrapassar as fronteiras, porque hoje a medicina ela tá meio perdida, né? Então a gente sempre discute isso, né? Que a gente fica muito chateado em relação a isso. E a gente vai começar falando... Fala o tema. O que você quer falar? Vai qualquer coisa. A gente pode falar de tanta coisa. Vamos ficar 3 horas aqui falando. Emagrecimento. A gente pode falar de emagrecimento, pode falar de hipertrofia, né? É como a batata frita e a pizza, não é isso? Uhum. Todo mundo gosta de falar de emagrecimento e de ganho de massa muscular, né? Ou seja, a melhoria da composição corporal, né? A melhoria estética. Mas lembra que eu te falei dos stories que você pôs, que eu não consegui assistir? Que até agora você não me passou. Então agora você vai me dar uma aula disso. Pode começar. Bom, o que eu tava falando no stories outro dia, né? Que foi muito bacana. Que é, hoje em dia, quando a gente tá falando de emagrecimento, as pessoas ainda têm um conceito, né? Inclusive até profissionais mesmo, de que é necessário você fazer atividades físicas, né? Um exercício que mobilize gordura como fonte de energia para você emagrecer. Ou seja, você tem que fazer um exercício aeróbio, de baixa intensidade, onde você está queimando ali principalmente gordura, né? Isso tem várias considerações que a gente pode fazer. A primeira delas é, o nosso corpo ele é total flex. A gente funciona com vários tipos de energia diferentes. Então a gente funciona com carboidrato, com proteína, com gordura. Tudo isso vai ser transformado na moedinha energética lá que é o nosso ATP. E dependendo da intensidade do exercício que você está fazendo, se for um exercício contínuo, ciclo, por exemplo, uma caminhada mais rápido, evoluindo para uma corrida, ou uma corrida máxima, o que vai acontecer? O seu corpo vai selecionando combustíveis que é melhor custo-benefício. Se eu estou andando na praia, se eu estou andando no shopping, o seu corpo vai entender que eu não preciso de grande volume de energia na unidade de tempo. Só um pouquinho de energia que eu produzi já é suficiente para aquela atividade. Então ele consegue fazer isso pela via aeróbia e mobilizando gordura. Mas aí o tempo que você tem que caminhar é muito mais longo. Sim, porque aí essa é justamente a segunda parte. Quando eu tô correndo, caminhar é se locomover com as pernas. Correr também é se locomover com as pernas, mas mais rápido. A corrida requer uma demanda energética para fazer aquela atividade muito grande. Então, a gordura só, ela não me dá tanta energia na unidade de tempo. Vou precisar selecionar um outro combustível, que é o carboidrato, para poder me dar muita energia na unidade de tempo, né? Ou seja, é uma atividade de alta intensidade. Então, a gordura vai estar no máximo, e eu vou complementar isso com carboidrato. E as pessoas pensam que se eu estiver mobilizando o carboidrato, eu não estou queimando gordura. Isso só diz respeito, né, ao nosso termostato de qual combustível, que a gente é total flex, eu estou utilizando para fazer aquela atividade. Só que a segunda parte, que é o que você falou, é o seguinte: eu tenho um gasto calórico pela unidade de tempo.
caminhar durante uma hora não vai gastar mais do que 200 calorias, 300 calorias. E correr durante uma hora vai gastar 600, 700. Então, para o emagrecimento, eu preciso gerar um déficit calórico. Eu preciso ter um balanço calórico negativo, ou seja, o que você gasta de calorias ao longo do dia tem que ser maior do que o que você ingere. Então tem que gerar um saldo negativo. Então, quanto mais calorias eu gastar, melhor. Então, você prefere gastar 200 calorias em uma hora ou 600 calorias em uma hora? Então, na verdade, o que é que importa? É gasto calórico, né? Então, mas eu não mobilizo gordura? Sim, mas se eu tiver atividades físicas mais intensas, por exemplo, talvez caminhar durante uma hora, que vai me gerar aí 300 calorias, na melhor das hipóteses, eu consigo fazer em meia hora de corrida. E tempo hoje é uma commodity bem cara. Né? Então, talvez eu consiga fazer. Tem gente que não consegue fazer atividades intensas. Quem tem um sobrepeso muito maior, grande, talvez não vai conseguir fazer atividades de alto impacto. Por exemplo, correr. Por exemplo, tiros, né? Atividades intervaladas. Então, talvez eles vão utilizar atividades que sejam menos intensas. Agora, por exemplo, esse raciocínio de mobilizar gordura só serve para quando eu estou fazendo atividades cíclicas contínuas, pedalando, correndo, andando, né? E quando eu faço musculação? Não, deixa eu perguntar antes, para de atrapalhar, Como é que eu sou a faço? Entrevistadora. Pera aí. Agora eu vou perguntar. E a corrida em jejum, como funciona? Faz diferença, não faz? A diferença é como dizem no popular, né? É peanuts. A diferença é muito pequena, né? Eu falo, os melhores estudos que você tem, não dá uma diferença de 50 calorias. Não, eu corro em jejum porque eu não consigo comer antes de correr. A ideia é a seguinte, é exatamente isso. Você gosta e se sente bem correndo em jejum? Sim. Corra em jejum. Se acordar cedo demais já é muito difícil para você e ficar sem comer, você ainda se sente super sem energia para correr, por que raios do universo você vai fazer isso? Não faça. Atividade física também precisa ter prazer. Atividade física, ninguém gosta de fazer nada obrigado. É que nem um trabalho que você faz só pelo dinheiro. Uma hora você vai cansar. E você não vai fazer. Então, atividade física é a mesma coisa, né? Você precisa escolher alguma coisa que você possa fazer. Agora, uma diferença, né? Se você está em jejum, aí você mobiliza mais gordura. De novo, cai na mesma situação. O que eu vou mobilizar durante aquela atividade vai depender muito de qual é a atividade, qual é a intensidade, e o meu corpo, no termostato dele ali, ele vai selecionar o que é melhor custo-benefício para ele. Por exemplo, saltar, eu preciso de energia explosiva. Eu preciso de fosfocreatina, que é o que já tem lá dentro do músculo. Subir um lance de escada rápido, 10 segundos, no máximo. Eu não vou nem mobilizar gordura nesse período quase. Então, assim, só que você imagina, se você fizer 50 vezes subir 2 lances de escada, quanto de gasto calórico dá isso? Dá um gasto altíssimo. E, na verdade, eu estou utilizando um sistema de energia. Que é mais caro. O meu corpo está utilizando esse sistema para poder gerar energia, que no final o gasto calórico dele é maior do que uma atividade aeróbia, por exemplo, que mobiliza gordura, né? Então o gasto calórico, às vezes eu falo, olha, uma atividade aeróbia, eu estou mobilizando 80% da energia total de gordura. E aqui na corrida eu estou mobilizando 40%. Só que 40% de 600 calorias. Aqui é 80% de uma quantidade menor, né? E como é que funciona o VO2? Eu já começo, tá vendo? Eu já pego o VO2 para ver qual é o meu melhor gasto energético. De que forma a gente interpreta o VO2? O que é o VO2, né? O VO2 é uma medida de consumo máximo de oxigênio. Em termos gerais, é o seguinte, o quanto você... É uma medida que ele faz por medida de gases, né? Inspirados e expirados. Então, quanto de oxigênio você está consumindo e quanto você está expirando. Então, quanto você inspira e quanto você expira. E ele faz essa diferença e ele entende que esse consumo de oxigênio é a musculatura, né? Então, é uma medida para ver a sua capacidade aeróbia. São medidas, assim, o VO2 máximo, o limiar anaeróbio, são medidas de capacidade aeróbia. Né? O que você tinha perguntado mesmo? Entendi, já lembrei agora. Então, o que acontece? Para que serve isso? Né? Como eu interpreto isso? Então, para que serve isso? Então, por exemplo, primeiro é para fazer uma medida de capacidade cardiorrespiratória para qualquer que seja o motivo. Tá. Então, você vai fazer, por exemplo, um treinamento, que você precisa fazer um treinamento ou quer fazer um treinamento a 80%, 85% da sua capacidade máxima, do seu VO2 máximo. Então, você precisa medir o máximo para saber a sua intensidade de esforço. Isso seria uma coisa. Outra coisa são para pessoas doentes.
Então, por exemplo, um cardiopata, né, que ele tem aí, quando ele está fazendo exercício, ele tem lá alteração eletrocardiográfica, né, que significa que o coração está sofrendo para fazer aquela atividade física, tem uma isquemia, né, uma falta de oxigênio, talvez ele só possa ir até 150 de frequência cardíaca. Então, eu preciso de um monitor de frequência cardíaca para fazer isso. Então, isso serve para balizar qual é a intensidade de atividade física que você está fazendo, né, mas só para isso. Aí depende qual é o objetivo que você quer fazer isso, né? Porque o gasto calórico é quanto maior a atividade física, né? Quanto mais tempo e quanto maior a intensidade, mais dá gasto calórico. Então, esse negócio que você tem que fazer exercício na sua zona cardíaca, na verdade, seria muito mais interessante você fazer o exercício quando você começa a extrapolar essa frequência cardíaca e esse gasto de oxigênio. Para aumentar o seu VO2 máximo, qual é a intensidade que você tem que treinar? No VO2 máximo. Se você quer treinar força, o que você tem que fazer? Pegar cada vez mais peso. É mais ou menos o mesmo princípio, né? Então, assim, é lógico, por exemplo, quando você vai fazer treinamentos muito longos, vamos supor uma prova de longa duração, um Ironman, por exemplo, você vai competir durante 9, 10, 12 horas, 15 horas. Então, você talvez precise segurar a sua frequência cardíaca para você entender qual a intensidade que você tá para saber se você aguenta chegar lá no final. Então, talvez sirva para isso também, para monitorar qual é o seu status, vamos dizer assim, metabólico ali, daquela atividade específica ali. Mas ninguém precisa fazer um teste para poder fazer exercício, né? A não ser que seja uma avaliação, pré-participação, você tenha fatores de risco, mas fora isso, você não vai ter muita utilidade. Se você não for fazer um treinamento que você precise monitorar a intensidade, ou o que você está fazendo, não vai te servir de muita coisa, para falar a verdade. E o HIIT, que clinicamente, né? Entendi. Tem uma super utilidade, claro, mas para modo geral, para a população geral, para fazer atividade física... Não precisa. Mas e o HIIT nisso, você acha que ele tem uma boa aplicabilidade? Sim, o HIIT é uma alta intensidade, uma atividade intervalada, né? São tiros, né, que você vai fazendo. Então, ou seja, a corrida é uma atividade de alta intensidade, onde você tem o gasto calórico bem alto. Então, você vai fazendo picos de gasto calórico mais alto, ou seja, quando eu pego uma área sob a curva, né, eu tenho um grande gasto calórico. Então, o HIIT você consegue fazer, por exemplo, em 25 minutos, o que você faria com 1h20, 1h30 de caminhada, entende? E entre o HIIT e a corrida, por exemplo? Porque eu tenho, assim, como eu corro muito, chega um momento que você atinge a velocidade máxima que você consegue atingir, né? Você não consegue, se você não é um etíope, né? Uma pessoa... Um queniano, etíope, esse povo todo, você não vai evoluir muito, né? Você baixa o tempo, mas daquele tempo você não vai conseguir. E aí o corpo começa a gastar menos energia para manter aquela velocidade que você chega à eficiência. E aí o HIIT, nesse sentido, você chega à eficiência também? Sim, né? Toda atividade física, todo treinamento, você pode chegar no seu máximo, né? Então, por exemplo, a minha capacidade o meu VO2 máximo é um VO2 grande pra caramba, é de 62. É um VO2 de nível atlético. Mas os meninos que estão ganhando lá tem 80. Então, quer dizer, eu sou um carro 1.6. A maioria das pessoas é 1.0. Só que eles são 2.2. Se eu pisar no acelerador lá embaixo, no meu máximo, e eles no máximo deles, eu não fico do lado deles. Não fica. Entendeu? Então, assim, existe até uma capacidade, por exemplo, a minha capacidade de 62 e a de um outro cara semelhante, né, vamos dizer assim, características corporais a minha, e for de 50, eu tenho uma capacidade muito maior do que ele. Isso é determinado geneticamente. 85% da sua capacidade cardiorrespiratória é genética. Deus que deu. Então, por mais que você treine, você não vai virar o máximo que você vai melhorar olímpico. É 15, 20% se o treinador não fizer nenhuma besteira para te estragar no meio do caminho. Então, eu sempre brinco assim, né? A alta performance é para quem pode. Não é para quem quer, né? Muito pai fala assim, não, meu filho vai ser o novo Guga, meu filho vai ser o novo... Não vai, tá bom? Porque ele vai despontar naturalmente. O Gustavo Borges caía na piscina, eu sou velho, né? O Gustavo Borges caía na piscina com 16 anos e fazia para 50 e pouco lá o 100 livre. Então, ele já era o Gustavo Borges naquela época, né? Então, isso é importante saber. Não que você não deva dar o seu máximo, não que você não possa melhorar, obviamente, mas há que se ter uma consciência que... Deus você sorteou não vai... alguns. Sim. Alguns foram sorteados. Eu sempre falo isso. Na próxima encarnação eu quero ser sorteada. Quero correr mais rápido. Agora fala da musculação, agora eu deixo. Olha que coisa interessante, até pra gente linkar a musculação com isso que a gente estava falando, a musculação, a força muscular guarda relação com o limiar anaeróbio.
que é isso, né? Quando você está fazendo uma intensidade de atividade física e você vai progredindo, a partir de um determinado nível dessa atividade física da intensidade, a sua via de produção de energia aeróbia, que a gente chama, ela começa a não ser mais suficiente. E aí eu preciso lançar mão de outros processos para poder suprir essa demanda energética. E a força muscular guarda relação com esse limiar. Então, quanto mais forte esse indivíduo ele vai acabar utilizando uma menor quantidade de fibras musculares, ele vai ter uma melhor eficiência daquele movimento e gastar menos energia. Então, naquela frequência cardíaca, ele consegue uma intensidade maior de esforço. Que eu falo, você pode correr com 150 batimentos por minuto a 4 minutos por quilômetro. E você pode correr com 150 a 3,20. Então, essa é a melhora do treinamento. Entendeu? Mas sabe que eu vi isso porque eu corro há muitos e muitos anos. E eu sempre só corri. Eu não emagrecia. Tô olhando para as meninas aqui. Eu não emagrecia. Mantinha um peso. E quando eu fraturei a perna esquiando, eu não pude correr. Então, eu comecei a fazer musculação. E tive que fazer muita musculação porque eu perdi muita massa magra. E depois que eu comecei a fazer musculação e perder peso, o meu tempo na corrida mudou absurdamente. Eu tinha um pace de 6, 5,55. Hoje em dia eu tenho um pace de 4,5 com a minha idade. Então, a musculação foi o fator determinante para a melhora da corrida e não o treino de corrida. E outra coisa que é uma coisa importante que se chama especificidade do treinamento. Um dos pilares do treinamento físico é a especificidade. Então, se você precisa aumentar a sua velocidade de movimentação das pernas, você vai ter que treinar a velocidade também, né? Sim. Se você precisa alargar a sua passada, você vai precisar treinar a alargar a sua passada. Isso não vai vir do nada, muitas vezes, né? Porque o nosso corpo, né, ele acaba... Existem várias linhas de pesquisa, uma que fala assim, não importa, né? O seu corpo se adapta. E outra é que algumas habilidades físicas, elas são treináveis. Então, você consegue treinar e melhorar um gesto, por exemplo, da corrida, um gesto esportivo, você consegue masterizar. Por exemplo, um levantamento de peso, um arremesso, né? Você consegue uma abraçada na natação, então você consegue masterizar esse gesto, né? Com feedback visual, tem piscinas que tem o espelho lá. Então, se você precisa treinar velocidade, por exemplo, de giro de braço na natação, você vai ter que fazer aquela repetição e fazer também, o exercício, né? Específico. Você quer aumentar a força? Você precisa treinar o quê? Força. Mas e a musculação? Gasta energia? Gasta. Quanto? Gasta. Então, o gasto da musculação, ele pode ser muito alto. Dependendo da carga? Dependendo de uma junção de coisas, né? Muitas vezes não é só a carga é só um fator. Quer ver, por exemplo, as pessoas acham que musculação é só você aumentar o peso, para ser mais intenso. Repetição. Mas e se eu aumentar o volume? Em vez de você fizer 10 séries, você fizer 20 séries. Uhum. E se você fizer só 8 séries, mas eu colocar só 15 segundos de intervalo e não 1 minuto? Então tem vários pontos onde você pode mexer que pode ficar mais ou menos difícil, por exemplo, né? Então você vai fazer o leg press, sai do leg press e para cadeira extensora. Você não vai aguentar peso ali. Eu sei bem como é isso. Josi judia de mim. Então você pode fazer série depois de série, né? Super séries ali, vai diminuindo o peso. Pega um peso pesado e vai aumentando o número de repetições até a fadiga. Então pode ser um treinamento bastante intenso também a musculação, mas ele pode ser leve. Assim como a caminhada, se locomover com as pernas pode ser leve, ela pode ser também muito intensa para um idoso. Caminhar para um idoso pode ser uma atividade perigosa. Parece que é uma atividade inócua. Não é não. Porque ele tem falta de equilíbrio. Ele não levanta a ponta do pé, fica Acontece quicando. Que ele pode ser aquela atividade que pra gente é muito leve, para ele pode aumentar demais a frequência cardíaca, pode não ser bom, porque ele tá muito fraco nas pernas. Então, toda atividade, o exercício, né, de um modo geral, ele é um remédio. Eu tenho dose. Para quem eu vou dar, que dose, que frequência eu vou dar. Então, e a musculação, ela tem um gasto calórico que talvez não seja tão alto assim, vamos dizer assim, numa prática rotineira, cotidiana, mas ela tem um gasto calórico suficiente. Porque a maioria das pessoas hoje em dia faz musculação física. Só. Sim. Não faz aeróbio, não faz alongamento. Mas qual que é o problema? Faz a musculação, aí faz lá 10 séries, mas faz 10 séries assim. Ó. Aí fica lá com 30 segundos de WhatsApp de intervalo. Aí não dá. Você perdeu a conexão mente e corpo do que você está fazendo ali no exercício, entendeu? Então dá para você fazer. Se concentre ali e faça o exercício de uma maneira intensa, o máximo da carga que você pode, de ir até a fadiga, por exemplo, até a falha muscular, se você estiver treinando com alguma pessoa te acompanhando, um treinador, por exemplo, um personal. Então, pode ser sim uma atividade bem intensa. Então, a Josi agora inventou de fazer a musculação no bozo, sabe? Já viu aquilo?
aumentar a instabilidade aumenta o gasto calórico. Nossa senhora, aumenta, não sei, mas Só que por outro lado você também não pega tanto peso. Fala pra ela que não é pra pegar tanto peso, então. Então tem uma compensação, entendeu? Não. Só que você é rígida. Agora, você imagina colocar um vovô Não, Bozu, não fica. no Bozu? Não fica. No balancinho instável? Pra quê? Né? O leg press é tão seguro, né? Não, mas tô falando de mim, tô falando do idoso, calma. Aí, sabe que tem uma coisa que todo mundo fala, que eu já assisti uma aula, por exemplo, que você tinha que fazer o exercício e ficar 2 horas sem comer, porque aí você continuava metabolizando com esse metabolismo alto e o gasto calórico persistia, o metabolismo alto. E tem gente que fala que não, que você pode comer. Como é que funciona o alimento logo depois do exercício? Faz diferença se eu como, se eu não como? Qual energia eu estou mobilizando? Na verdade, assim, todo exercício ele é um estresse para o nosso organismo. Né? O nosso organismo entende como um estresse. Uhum. Então ele vai lançar mão de hormônios que são hormônios de estresse, entre eles testosterona, hormônio de crescimento, né, que é o GH, cortisol, né? Então ele vai lançar mão de hormônio, adrenalina, noradrenalina, ele vai lançar mão de hormônios que são hormônios de estresse. Então, por que é mesmo? Às vezes eu me perco, relaxa. Eu sou assim mesmo. O exercício, quando a gente faz o exercício, comer ou não comer? Tá. Então, assim, comer, né? Tudo depende do seu objetivo. Vamos supor que você quer emagrecer. Aí você acabou de fazer a sua atividade física. Não come. Né? Quanto menos você comer no seu dia, tá certo? Vai ser melhor. Mas o intervalo? Não tem tanta diferença, assim. O pessoal fica muito preocupado com a tal da janela anabólica também, né? O pessoal tá lá na cadeira extensora já balançando a shakeira ali, porque tem que ser imediatamente após, né? Não é assim. Se você vai comer ali até 1 hora depois do seu treino, porque o que vai acontecer? Vamos supor que você fez um treino ali de musculação. O pico da sua necessidade, né? Da sua síntese de proteínas vai ser 24 a 48 horas depois. Então não importa o que você comeu logo depois. Vai importar o quê? O que você vai comer ao longo daquelas outras 24 ou 48 horas. Não adianta nada você comer super bem ali depois do treino e depois arrebentar com a dieta, seja comendo menos ou mais do que você deveria ou comendo errado, por exemplo. Mas a pergunta é, deixar de comer 2 horas depois do treino tem um gasto energético maior? Tem, porque você não está comendo. Mas, então, faz sentido isso que eles falam. Mas assim, é que você não come, aí você metaboliza mais gordura. Tem uma coisa que se chama EPOC, né? Que é o consumo de oxigênio pós-atividade. Então, você fez uma atividade como musculação, você teve lá microlesões, microrupturas, ou você fez uma corrida mais intensa. Então, durante um certo tempo, seria como se o seu corpo tivesse um aceleramento ainda do gasto calórico para tentar reparar o dano que aquele estresse que o exercício fez. Só que a quantidade do EPOC é muito pequena. É muito pequena. Então não adianta nada. Estou orientando tudo errado, gente. Ai, meu Deus. Porque o que acontece, né? Quanto efetivamente de gasto calórico, né? Outra coisa que é um pouco mentira, assim, é a história assim, não, você precisa ganhar massa muscular para aumentar o metabolismo basal. Você vai ter que aumentar, 15 quilos de massa muscular para isso poder ser significante, entendeu? Porque o volume de sangue que vai para o músculo em repouso é muito pouco. Era melhor você ter 2 fígados, que a porcentagem de sangue que vai para o fígado ou a atividade metabólica do fígado do cérebro é muito maior. Então, assim, você vai ter que ganhar 15 quilos, 20 quilos de músculo para isso realmente ter uma importância. Então, na verdade, assim... Eu preciso perder gordura. As pessoas têm essas justificativas. Não, o gasto calórico, o EPOC pós-exercício, ganhar músculo para aumentar o metabolismo basal. Na verdade é o seguinte, é treinar a musculação para dar estímulo para o músculo, dar seus aminoácidos para você gerar o músculo, crescer o músculo. E se você precisar emagrecer, é fazer o exercício, gastar calorias e comer menos. Essa é realmente a coisa troncular, entendeu? O resto são detalhes que eventualmente ainda são até questionáveis. Não, porque eu recebo muita gente lá no consultório, aí ela faz a bio, outro dia eu postei um assim. Aí a menina tinha lá 26 quilos, 25 quilos de musculatura e gordura. E ela queria ganhar mais massa. Eu falei, filha, não adianta, você tem que perder esta gordura porque a massa magra tá boa. E as pessoas acham que a solução para emagrecer é ganhar massa magra, né? Aí elas falam assim pra mim, como é que você fica assim? Eu falei, passando muita fome, uma dieta muito restrita, eu faço exercício todo dia, se a Josi não vai, eu faço sozinha, mas o Lucas sabe, eu como assim, pouquinho. Igual passarinho. Como pouquinho, porque se eu saio da dieta, é que eu não tenho muita fome hoje em dia, então eu como bem menos. Então, hoje em dia,
Quando alguém falava assim pra mim, eu não tenho fome, eu como pouco, eu falava, nossa, que mentirosa, desgraçada. Mas é verdade, quanto menos você come, mais você acostuma, eu não consigo comer. Então, assim, aí você perde peso, né? Porque as pessoas falam assim, você ganhou massa magra. Eu falei, não, a massa magra minha é muito parecida do começo. Eu perdi, foram 4 quilos de gordura. E uma coisa que é interessante para a composição corporal, né? Que às vezes você pega alguém que não tem um sobrepeso importante, mas que fala assim, não, eu queria dar uma secada. Aí a pessoa vai secar e aí ela fala, nossa, mas eu fiquei muito pequena. Porque o que acontece? Você tem o osso, você tem o músculo e você tem a gordura por cima. Então você tem um volume ali. Se você tira a gordura, eu vou diminuir de volume. Sim. Agora fala assim, nossa, eu tirei a gordura, eu fiquei muito pequena. Eu falo, claro, que precisava ganhar músculo, né? Então assim, para aparecer por baixo, quando você tirar a gordura, tem que ter o que aparecer por baixo, né? Isso acontece com as meninas e com os meninos também. Ai, nossa, eu defini, mas eu fiquei muito pequeno. Claro, porque você é pequeno. Porque você é pequeno. Então precisa de um volume muscular maior até você fazer essa definição e aí você, né, ficar seco, grande, né? Não, mas eu acho que hoje em dia as pessoas querem ficar muito musculosas, né? Eu, particularmente, não gosto de mulher muito musculosa. Gosto de mulher bem magrinha, né? Eu prefiro alguém mais sequinho, menos definido do que alguém muito forte. Eu, particularmente, não faz meu gosto. E aí as pessoas querem todas hoje ter volume, né? Peitão, bundão, barriga rachada. Mas manter esse corpo é um custo muito alto. Sim. O mais importante, né, por exemplo, a vida de um fisiculturista, de um bodybuilder, é dieta 24 horas por dia. Porque é realmente o que define, né? Você precisa fazer o que precisa ser feito pelo tempo necessário até te levar onde você quer chegar. E se você parar de fazer, o nosso corpo é plástico. Ele vai adaptar de novo. Então falar, ai, nossa, eu cheguei até aqui. O mais difícil não é você chegar num corpo bacana. É manter. É manter. Que dá muito trabalho. Porque aí é assim. Então, por isso que eu falo assim, o mindset, né, por exemplo, de um fisiculturista é diferente. É uma determinação. Diferente, porque ele quer chegar lá e ele vai ficar lá e ele não se importa com isso. Então, a comida não é uma questão, né, não é uma issue para ele. Ele vai levar uma marmita pro casamento. Nossa, que absurdo, uma marmita pro casamento. Fala, mas é o valor dele, né? Cuida da sua vida. Cuida da sua... Ele tá feliz, não tá? Ai, mas a pessoa também não sai. Ele não quer sair. Ai, mas a pessoa não vai beber nada. Ele não quer beber. Ele tem uma meta. E ele mas não sai pode do comer caminho. uma pizza? Ele não quer comer uma pizza. Tá tudo bem, ele tá feliz, ele ganha dinheiro, ele trabalha, ele tem namorada, entende? Então, se a pessoa tá sofrendo e realmente a vida dela é meio desgraçada por causa disso, é uma vida ruim, tudo bem, aí você pode até inferir que de repente algumas coisas podem não estar sendo bacanas, mas na maioria das vezes não é. Não é um sofrimento, porque é a história do você trabalhar só pelo dinheiro. Uma hora você vai cansar. Você trabalha odiando, você faz dieta odiando fazer a dieta. Então não adianta. É por isso que eu falo, né? Eu falo para vários amigos, a obesidade tem um componente psíquico, psiquiátrico gigantesco. E genético também. Que isso precisa ser tratado. Porque senão eu falo, olha a recrudescência do ganho de peso em bariátrico, em obeso que emagreceu grandes quantidades de... Porque é aquela visão, né? É aquela conexão que tem com a alimentação. Tem vários fatores, né? Multifatorial, tem questões fisiológicas, questões genéticas, enfim. Mas tem um componente psíquico importantíssimo que precisa ser tratado. Porque senão... Você acha que você... Aí fala, beleza, que nem o nosso papo aqui. Olha, é só você fazer dieta, tá bom? Fazer hipocaloria, né? Você fazer um déficit calórico e você se exercitar e vai dar tudo certo. Não vai. Não vai, porque Ou vai dar durante um tempo muito pequeno, porque ele faz aquilo ali odiando aquilo ali. Mas ele é que nem todo mundo... Às vezes ele nem consegue fazer. Mas é que nem todo mundo precisa ser igual. Então, Sim. hoje tem esse negócio e as pessoas não se aceitam. Tem alguém que é mais gordinha, tem gente que é mais magra, e tem gente que vai fazer exercício e não vai definir, né? Porque existe esse fator genético da resposta muscular. E acho que a gente precisa desmistificar, que é aquele do que eu estava falando para você outro dia. Será que quando eu fico postando, né, como eu tô malhando, eu vejo que muita gente fica assim super feliz, super motivada, mas será que ao mesmo tempo eu não tô alimentando uma fantasia de outras pessoas, né? De você falar assim, olha, a mulher tem mais de 50 e tem esse corpo. Aí a outra fala assim, putz, eu não tenho, eu sou uma droga. Né? Então, acho que a gente valoriza demais também isso. E você tem que ter o corpo que você quer ter. Não, você consegue ter o corpo que você pode ter. Porque vai depender de quanto você se esforça, de quanto dinheiro você tem para gastar, porque isso também é um gasto econômico, né? Que não dá para todo mundo. E o resto é cartão de crédito, né? Cirurgia plástica, dermato, Mas eu acho que existe uma hipervalorização do corpo.
Eu sempre achei isso. Nós latinos, né, nós somos muito corpolatristas, né? A gente gosta muito, né, dessa questão, né? Que o europeu talvez não tenha tanto isso, né? Como a gente observa, né? Os japoneses, os orientais não tem muito isso também. Uma coisa que a gente sempre tem que ver nisso, né? Nós como médicos, principalmente, né? A gente não tem nada contra uma pessoa que é obesa. Não. Contra a pessoa que é obesa. Mas contra a doença. A obesidade. Porque a obesidade aumenta em inúmeras vezes vários fatores de risco e a gente tem comprovação científica de que aumenta desfechos adversos em saúde. Bom, não tem discussão para isso. Então, não é saudável. Ah, mas comer também não sei o que. Ah, mas fumar também não é saudável. Sim, tudo isso não é saudável. Mas nesse ponto específico, eu acho que a gente tem que ver. A composição corporal, ela é muito meritocrática. Isso. Né? Exatamente assim. O resultado que você tem hoje do seu corpo, ele é reflexo do que você veio fazendo ao longo do tempo. Então, para ter um corpo diferente, você vai ter que partir deste momento, fazer algumas coisas, e aí lá na frente você vai ter um resultado diferente do que você tem hoje. Né? Porque senão, não acontece. Né? Então, isso é um fator aí bem importante. A composição corporal, ela é meritocrática. E uma coisa muito interessante que eu sempre brinco é o seguinte, né? Se eu pegar uma pessoa obesa e trancá-la numa cela, e só dar a comida que realmente é hipocalórica para ela. Ela vai emagrecer. Ela vai emagrecer. Não existe nenhuma doença na medicina que você não come e engorda. Então, existem alterações metabólicas que vão dificultar o emagrecimento. Vai demorar mais, mas não é que... Mas vai precisar, claro, entre várias interfaces, né, da parte psíquica, comportamental, psiquiátrica, mas isso também vai ter que acontecer, né, que senão não acontece. Assim, as pessoas hoje em dia são muito politicamente corretas, então eu vou terminar mais ou menos com isso, que eu acho muito ilustrativo. Nos campos de concentração, não tinha ninguém com a tireoide ruim, não tinha ninguém que tinha metabolismo lento. Ao final daquele tempo em que você tem uma alimentação muito restrita, estava todo mundo igual, caquético, né? Então as pessoas têm que parar de querer achar que o problema é tireoide, que o problema é o hormônio, é o anticoncepcional. Não é. O problema é que hoje em dia a gente tem muita comida com muita facilidade e muita carga calórica. E fazer exercício, né? E fazer exercício não é uma opção. Fazer exercício é uma obrigação de cada pessoa. E eu sempre falo, a vaidade ela não é ruim quando ela visa uma qualidade de vida. A vaidade é ruim quando eu só começo a alimentar a minha vaidade. Ou quando você não deixa de fazer coisas que são saudáveis justamente só para isso. Né? Então, vou fechar aqui. Qual que é teu Instagram mesmo? Lucas Caseri. Aí acha fácil lá no meu Instagram, tem tem links, tem posts, tem um montão de coisa. Eu vou terminar agradecendo aqui a oportunidade de fazer o primeiro episódio e a oportunidade das meninas da Fonte Comunica de mudar totalmente a estrutura do meu trabalho e a oportunidade do Lucas ter vindo, né? Porque ele não veio porque quis, né? Eu que obriguei ele a vir. Eu falei, primeiro episódio, eu falei assim, não tem... Você vai e pronto. Você vai. Aí ele falou, não, mas é à noite. Eu falei, não, você vai. Fiquem atentos aos próximos episódios que a gente vai falar muita coisa interessante aqui.